Áudios grátis para concursos. Lei nº 4.737, institui o Código Eleitoral. Artigos 280 ao 319. Capítulo 4. Dos recursos no Tribunal Superior. Artigo 280. Aplicam-se ao Tribunal Superior as disposições dos artigos 268, 269, 270, 271, caput, 272, 273, 274 e 275. Artigo 281. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto no prazo de 3 dias. Inciso 1. Juntada a petição nas 48 horas seguintes, os autos serão conclusos ao presidente do tribunal, que, no mesmo prazo, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. Inciso 2. Admitido o recurso, será aberta a vista dos autos ao recorrido para que, dentro de 3 dias, apresente as suas razões. Inciso 3. Findo esse prazo, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 282. Denegado o recurso, o recorrente poderá interpor, dentro de 3 dias, agravo de instrumento, observado o disposto no artigo 279 e seus parágrafos, aplicada a multa a que se refere o inciso 6º pelo Supremo Tribunal Federal. Título 4. Disposições penais. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 283. Para os efeitos penais são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral. E, os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo juntas apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação de Tribunal Eleitoral. Segunda, os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral. Terceiro, os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou juntas apuradoras. Quarta, os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral. Inciso 1. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Inciso 2. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista. Artigo 284. Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a de reclusão. Artigo 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Artigo 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, de uma soma de dinheiro, que é fixada em dias multa. Seu montante é, no mínimo, 1 dia multa e, no máximo, 300 dias multa. Inciso 1. O montante do dia multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior ao valor de um salário mínimo mensal. Inciso 2. A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa exceder o máximo genérico caput, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo, ao crime de que se trate. Artigo 287. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal. Artigo 288. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se exclusivamente as normas deste Código e as remissões a outra lei nele contempladas. Capítulo 2. Dos crimes eleitorais. Artigo 289.
Inscrever-se fraudulentamente eleitor. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código. Pena, reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Artigo 291. Efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição de alistando. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 292. Negar ou retardar à autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida. Pena, pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 294. Revogado pela Lei nº 8.868, de 14 de abril de 1994. Artigo 295. Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Pena, detenção até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Artigo 298. Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no artigo 236. Pena, reclusão até 4 anos. Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo, redação dada pelo Decreto-Lei nº 1064, de 24 de outubro de 1969. Pena, reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Artigo 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral. Pena, pagamento de 250 a 300 dias multa. Artigo 304. Ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. Pena, pagamento de 250 a 300 dias multa. Artigo 305. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 306. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Pena,
pagamento de 15 a 30 dias multa. Artigo 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem. Pena, reclusão até 3 anos. Artigo 310. Praticar, ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada, qualquer irregularidade que determine a anulação de votação, salvo no caso do artigo 311. Pena, detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 311. Votar em sessão eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir, o presidente da mesa receptora, que o voto seja admitido. Pena, detenção até 1 mês ou pagamento de 5 a 15 dias multa para o eleitor e de 20 a 30 dias multa para o presidente da mesa. Artigo 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto. Pena, detenção até 2 anos. Artigo 313. Deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena, pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim. Artigo 314. Deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a pravidência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes. Pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem. Artigo 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros. Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 318. Efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação. Artigo 190. Pena, detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos. Pena, detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias multa. Clique no sininho abaixo e inscreva-se no nosso canal para receber os próximos artigos desta lei. Pedimos também que você curta e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer.